Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, nossos amigos foliões, nossos amigos de carnaval. Hoje nós estamos aqui com o nosso programa Falando de Carnaval, nosso podcast que vem aí colocando à frente o carnaval da cidade de Niterói. E hoje nós estamos aqui para receber Júlia Pacheco, secretária das Culturas da cidade de Niterói. Tem aí um trabalho muito grandioso, especialmente para as escolas de samba da cidade de Niterói, que tem recebido aí vários editais, também está de porta aberta. E a Júlia tem outras peculiaridades, especialmente dentro do carnaval, porque tem uma família de carnaval, mas quem vai falar disso é ela própria aqui. A gente já pediu a ela, inclusive, para trazer esses familiares de carnaval aqui no podcast, porque é de um carnaval muito que grandioso, fora de época, que é numa cidade muito que pertinho aqui da gente. Carnaval muito bacana. Júlia, e aí? O que você tem para contar para a gente de carnaval, especialmente? Mas, lógico, você vai falar um pouco do que você tem sido feito aí pela cultura, né? Mas é muito bacana, seja muito bem-vinda, né? Os nossos aqui amigos e amigas foliões que nos recebem sempre carinhosamente lá nas suas casas, nos seus celulares. E a gente tem um grande prazer de recebê-la aqui para bater esse papo aí maravilhoso, Júlia. Muito bom, boa noite, Paulo. Queria começar agradecendo, né, por esse convite, estar aqui hoje falar no Tonalcast sobre carnaval, que para mim tem essa particularidade aí que o Paulo está contando, que eu sou filha do carnaval mesmo. Papai e mamãe vão assistir orgulhosos esse programa, vão vir aqui. E de um grandioso carnaval, diga-se de passagem, que você vai dizer de onde é que é, né? Eu não sou niteroiense, eu moro em Niterói há muito tempo, vim fazer UF, nunca mais voltei. Eu sou friburguense e meus pais, eles são do Carnaval de Friburgo, né? Ajudam ainda a construir uma escola que é Alunos do Samba. Então, o Carnaval de Friburgo é um carnaval da cidade do interior, assim, grande, né? Assim, é um carnaval bem bonito, bem expressivo, assim. Vale a pena você ir assistir. É um carnaval fora de época, né? É. Mas vale a pena assistir a grandiosidade do Carnaval de Friburgo. E meus pais fazem parte da fundação de uma escola de samba lá, de um bairro aqui, para quem é de Niterói, equivalente ao Fonseca, em Friburgo. Zona Norte, vamos dizer assim. Pois é, um bairro que tem uma disputa com outro bairro de Zona Norte lá, de quem é mais Zona Norte, enfim. Que legal. E aí meu bairro tem uma escola de samba tradicional, que é o Alunos do Samba, e meu pai e minha mãe foram presidentes de escola de samba lá, em períodos diferentes. Minha vida inteira cresci com eles dentro da escola, legal, eu dentro da escola. Que legal. Minha mãe foi presidente em 89, fez o carnaval de 89 lá, primeira mulher presidenta da escola de samba. E aí imagina, né, em 89 pegou uma série de preconceitos, né? Se eu, secretária, hoje encontro em 2023... Olha, eu acho que seria naquele tempo uma raridade muito expressiva. Exato. Hein? Pegou uma escola com dívida, entregou um carnaval belíssimo, foi campeã da escola de samba lá no carnaval de 90. Pegou em 89, carnaval de 90, foi campeã da escola de samba. Que legal. Deixou dinheiro em caixa e pediram para ela continuar. E ela disse, agora eu não consigo porque eu tô grávida, era de mim. Então eu sou muito do carnaval mesmo, assim, fui feita nesse... Então minha relação, acho que também com o carnaval, acho que tem mais que obrigação de ser... Né, algo que me toca mesmo, enfim. E por isso, então, a sua sensibilidade com o carnaval da cidade de Niterói quanto secretária de Cultura, né? Exatamente. E aí eu acho que tem isso, assim, né? Acho que estava conversando um pouco antes aqui com o Paulo, acho que um pouco de como as cidades precisam ter o entendimento de que o carnaval também ele é um elemento não só da cultura pela expressão do povo, mas também porque mexe com a economia da cultura, com trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? O carnaval ele é uma festa que o desfile é o ápice, mas tem todo um preparatório antes. Eu acho que as cidades, os municípios, os governos precisam entender o carnaval como política, né? Como pensar política pública para o carnaval, porque ele gera emprego, ele gera renda, além de toda uma lógica de pertencimento das pessoas com seu território, com as escolas, com o que fazem, né? Acho que o carnaval ele mexe em muitos lugares, né? Assim, acho que no dia do desfile aquelas pessoas estão todas iguais na avenida, fantasiadas iguais, né? Assim, é uma série de coisas que eu acho que só o carnaval permite a gente... Esse sistema mais igualitário, vamos dizer assim. Porque é muito bonito quando você está na avenida, né? Assim, esse ano eu vim aqui no desfile de Niterói, todos os dias eu via, e é isso, não importa, tá todo mundo ali desfilando igual, com a mesma fantasia, né? Com o mesmo... E é isso, né? A gente sabe o que as escolas passam para colocar uma escola de samba na avenida, o sacrifício que é aquilo, né? Assim, o suor das pessoas, o trabalho, e aí aquele momento. Mas eu acho que tudo que vem antes do carnaval, eu acho que a gente precisa cada vez mais reconhecer o carnaval como e pensar em políticas públicas. E aí falo do meu lugar, que é a cultura, né? Eu sou formada em produção cultural pela UF, e a gente
Estou secretária agora aqui em Niterói há 6 meses, mas trabalho na cultura de Niterói há bastante tempo e acho que o que a gente tem tentado na secretaria nos últimos anos fazer, assim, é entender a cultura nos seus mais diversos aspectos, né? E acho que a gente tem que trazer cada vez mais o carnaval. A gente tem pensado em políticas públicas para o carnaval e acho que é muito importante a gente entender, nessa lógica que a gente entende a cultura como um direito, o carnaval também como essa expressão, como o trabalho do povo, como que a cultura, como que a Secretaria de Cultura, como que o governo, o poder público reconhece e valoriza o que é o carnaval, não só no dia da festa do carnaval, mas ao longo de todo o ano. Para uma escola se apresentar no carnaval tem um ano inteiro de preparação, de atividades culturais que rolam nesses espaços, nessas quadras. Enfim, então acho que o desafio aqui da secretaria, acho que deveria ser desafio de todo mundo, é a gente pensar junto, né? Como a gente pensa a política pública para o carnaval, para além da festa do carnaval, para fazer as escolas o ano inteiro. Funcionarem e dialogarem, né, Júlia, com a comunidade. Mas você tem feito isso, né? Porque talvez, e aí, né, com um pouco de larga experiência em poder falar sobre o assunto e o tema, mas talvez seja a primeira vez, né, que se possa ter visto que, de fato, a Secretaria de Cultura, especialmente, né, porque é ela quem hoje, por exemplo, é vanguarda nesse tema, tem aberto espaço a partir dos seus editais para o Carnaval, especificamente, né, trabalhando, por exemplo, isso, ou seja, pensando nas políticas públicas durante o ano para essas escolas de samba. Tem vários projetos, por exemplo, acontecendo, outros que estão por vir. Sim. Vocês também, oriundo do próprio Brota aí também, que concluiu-se esse final de semana, e com várias oficinas, por exemplo, e muitas delas para dentro do sistema do carnaval, né, Júlia? Eu acho que na secretaria desde 2021, né, em 2021 eu era chefe de gabinete, Leonardo Jordano secretário, eu fui chefe de gabinete, a gente estava saindo do ápice da pandemia, né, e até então a gente tinha tido tinha tido um evento, se não me engano, de carnaval que o Vitor promoveu no dia do samba. Que foi o dia do samba. E a inclusão, na verdade, né? Diga-se de passagem, porque o carnaval estava até de fora. Que foi exatamente, foi um primeiro gesto da secretaria. Foi, o primeiro gesto. Porque o carnaval estava de fora, o carnaval da cidade, veja bem, o carnaval da cidade de Niterói estava de fora da festa de carnaval da cidade de Niterói. Exatamente. Então a secretaria fez essa ação e a partir dali a gente começou a pensar em política estruturante para o carnaval, né? Então era a saída da pandemia, a gente ainda vive um pouco, né, uma lógica de distribuição de renda muito grande, porque o setor da cultura, obviamente, é um dos setores mais atingidos pela pandemia. É um setor que já é precário, já era informal. Mas importante, né, Júlia? Só para fazer um parênteses aqui, 5% do PIB nacional, por exemplo, é sobre a contribuição da cultura, né? Isso é muita coisa, né? Pouco não. Mas fazer as pessoas compreenderem e entenderem isso como renda, como, né, economia. Talvez tenha que se explicar de forma talvez minoritária o que é isso, por exemplo, participação do PIB nacional, por exemplo, né? O setor de cultura tem uma participação muito importante, né? Então, a gente ali em 2021, a gente fez uma primeira edição de um edital que tinha uma linha específica para o carnaval, que era o Cultura e Território. Era um edital que, anteriormente, ele não tinha divisão de categoria, ele era para todo mundo da cidade, e a gente querendo ali reforçar o compromisso da Secretaria com o setor do carnaval, destinou uma categoria específica para as escolas e blocos de samba de carnaval, né? Então, acho que foi uma primeira tentativa, está na segunda edição desse edital. A gente pretende reformular para o ano que vem, mas manter, obviamente, a categoria do carnaval, mas ver como que ela ainda consegue ser mais potente, atingir, melhorar, valorizar cada vez mais as escolas. Mas também, Júlia, depende um pouco da sensibilidade também do governo, né? Porque, assim, todo esforço, por exemplo, tem que ter sensibilidade do governo, porque você, por exemplo, não pode fazer nada se não tiver dinheiro dentro do chapéu, né? Mas eu acho que esse entendimento do carnaval, especialmente, assim, a gente tem tido um apoio do prefeito Axel para fazer. Então, a Prefeitura de Niterói, ela apoia, ela, né? Legal. Obviamente, consegue todas as enxergar, nossas então, o ações, setor de elas são carnaval. feitas, exato, e também valorizar isso vindo para a cultura, né? Vindo para a secretaria. Porque eu acho que é isso, a grande festa do carnaval, geralmente, ela fica atrelada ao turismo, né? Assim no Rio, assim em Niterói, até porque como aquela festa do final do Réveillon também, porque é festa, né? Festa tem que ser. Então, acho que faz sentido naquele evento de atração turística, claro, fazendo junto com a cultura, entendendo como uma atividade cultural que tem um retorno turístico muito grande na festa, no evento do carnaval, mas o resto do ano, eu acho que a gente, e cada vez mais, acho que a Prefeitura de Niterói tem tido esse entendimento, tem ampliado esse entendimento, né? No governo do Axel, mas eu acho que a gente precisa reforçar cada vez mais que o resto do ano inteiro a economia do carnaval ela precisa ser mantida movimentada, mantida.
as escolas, elas são potência, né? Ela está espalhada nos Sim, territórios é interessante da cidade. porque ela fecha o círculo todo da cidade, da região Exatamente. oceânica. Aqui não tem zona oeste, aqui Niterói, Zona Norte, Niterói é zona norte, oceânica. região oceânica, centro, quer dizer, mas toda a cidade ela está circundada por escola de samba, né? Então, ou seja, contempla toda a cidade, inclusive a região central também. Exato. Então, hoje, por exemplo, na Secretaria a gente tem o Cultura e Território, que está na 2ª edição com linha específica para o Carnaval. A gente tem dentro da política de pontos de cultura da Rede Cultura Viva, que é Niterói, foi a única rede no Brasil inteiro que nos últimos 4 anos manteve uma política de cultura viva ativa com um investimento exclusivo do governo municipal, né? Que bacana. Então, nessa Rede Cultura Viva hoje conta com vários pontos de cultura, ou que são escolas de samba, ou que tem ligação com samba, como é o caso do Candongueiro, né? Que não é uma escola, mas é um movimento muito antigo aqui na cidade. A gente tem o da Taverna, a gente tem 3, acho que são 3 escolas de samba ligadas ao samba, numa samba, rede, né? de 12 pontos e pontão, 3 do samba. Então, acho que é um número expressivo também, claro, né? Claro, assim, uma linguagem privilegiada dentro dessa lógica da rede de pontos de cultura. O Brota Aí, que é um projeto a gente encerrou no sábado a 1ª edição, um projeto de 20 oficinas espalhadas nos territórios da cidade de Niterói. E aí, algumas das oficinas, a gente teve oficina de adereço aqui no centro, a gente teve várias oficinas que são de percussão ou alguma coisa. Então, assim, a gente tem pensado em formas de cada vez mais isso é maravilhoso, abarcar. porque a gente está falando, por exemplo, uma cidade que, assim, nós aqui, lógico, né, nós estamos aqui por trás das câmeras, mas a gente gosta de carnaval, né? Por isso que a gente fala, Claro. o programa é falando de carnaval, porque a gente vivencia o carnaval. Então, assim, a gente sabe, né, de conhecimento público que não houve esse abraço, né? E quando a gente pega esse ponto lançado lá pelo Vitor De Wolf, né, que foi talvez o primeiro contato real, a primeira experiência. Vocês abraçaram a causa do carnaval e estão com elas, né? Até hoje. Eu acho que é isso. Acho que, assim, tenho consciência de que a gente precisa ir muito além, que o que a Secretaria faz ainda não é suficiente, nem para o carnaval, nem para... Né, eu tenho brincado com isso, assim, 6 meses de secretaria, já trabalho na cultura em Niterói há muito tempo, e achava que já conhecia muito, e agora, cada vez que eu vou num lugar e vejo uma ação cultural diferente, assim, acho que a gente tem que estar sempre ampliando, né? A gente tem que ir além, chegar onde a gente não chega. E no carnaval, eu acho que a gente ainda precisa aprofundar mais, né? Assim, eu acho que mas já teve bons o carnaval avanços, é uma né? cadeia produtiva muito rica, né? Assim, o carnaval, ele é isso, de linguagem, desde músico até a bordadeira, né? O cara que faz a solda do carro alegórico, a gente tem uma gama grande de profissionais que precisam ser reconhecidos como profissionais da cultura, porque eles são, né? Produtores de cultura, né? Trabalhadoras e trabalhadores da cultura, que é né? o que a gente tem, assim, na Secretaria pensado muito, como chegar, como beneficiar, como valorizar, reconhecer. E acho que o Carnaval faz parte de uma cadeia muito completa, né? Assim, o Carnaval, desde o dia, desde todo o preparatório, as feijoadas que são feitas ao longo do ano para arrecadar dinheiro, para no dia do Carnaval, né? Ter as escolas da melhor forma, na melhor performance na avenida. No próprio desfile do carnaval, que a gente pensa na cultura, o vendedor do ambulante que está ali vendendo também faz parte da cadeia produtiva da cultura, né? O ônibus, né? Porque Exato. O camarada tem que pegar então, o ônibus para ir. a gente cada vez mais tentando, assim, mostrar ter esse entendimento, assim, por parte do governo, por parte da sociedade civil também, que a cultura é isso. Quando a gente fala que ela gera 5%, né, do PIB, é isso. Se a gente for olhar analisar ampliado, ele é um universo, né? Muito grande, né? Exato. E eu acho que cada vez mais, assim, acho que a gente tem que, assim, eu acho que a nossa militância, eu brinco isso, que eu sou militante da cultura. Eu estou secretária, eu sou trabalhadora da cultura, mas eu acho que é o meu primeiro ponto, eu sou militante da cultura. Escolher produção cultural não foi à toa. Exato, né? E acho que é um pouco isso, assim, reconhecer isso como fazer cultural já é um diferencial, por exemplo, do município de Niterói, do próprio, né, do prefeito Axel, assim, Grael aqui em Niterói, porque a gente vai para outros municípios e a gente não tem esse entendimento essa de potencialidade. cultura. No próprio município do Rio, que o Carnaval é uma grande festa, no viés do turismo. Se você for procurar o que a Secretaria, né, assim, de Cultura faz para o Carnaval especificamente, porque está tudo lá no turismo, né, e por aí vai, assim. Então, acho que é um ganho... Uma arrecadação de 4,5 bilhão, por exemplo, para arrecadar no último Carnaval, 2023. Só que aí é numa outra escala, né? Quando você chega lá, aqueles camarotes grandes, é outra escala, é outra realidade. É outra realidade, então, mas eu acho que, assim, aqui no município de Niterói, eu acho que a gente está num momento
é isso, assim, de potencializar essas escolas através da secretaria, de como que a gente faz para, né, cada vez poder contribuir mais, eu acho que para essa lógica de entendimento. Pô, as escolas, elas estão espalhadas, a gente falou isso aqui, né, na cidade inteira de Niterói. A gente não tem espaço público. Zona Norte, né, porque aqui não tem Oeste, é Zona Norte, Zona Sul, como cidade de Caraí está na Zona Sul, região oceânica, porque tem uma escola de samba na região oceânica. Enfim, região central. Então você tem, por exemplo, assim, você está cercado a cidade toda. E o interessante disso, ô Júlia, é que você, por exemplo, tem isso como uma atividade cultural muito específica daquela localidade, né? Porque as pessoas elas vão até aquele ao encontro, né? Como ponto de lazer, como ponto de entretenimento, como ponto, por exemplo, de junção, por exemplo, das pessoas numa única finalidade, né? Sim, é uma lógica da sociabilidade, né? Naquele momento ali, aquelas pessoas estão fazendo a socialização, mas também estão aprendendo, estão trocando. Então, acho que hoje em Niterói, por exemplo, a gente, por uma série, né, de coisas, uma construção histórica da nossa cidade, nossos centros culturais, eles estão no eixo centro-sul de Niterói. Então, se a gente for pegar todos os equipamentos públicos municipais de cultura, estão do centro para a eles Zona estão Sul. no centro e na Zona Sul. MAC, Pascoal, Teatro Municipal, Popular. Corredor, tudo né? um corredor no centro e na Zona Sul, né? A gente agora, lá pela Secretaria, a gente deu início no projeto básico, uma licitação que eu toquei desde que eu assumi a Secretaria, do primeiro Centro Cultural da Zona Norte. A gente vai que é o do Fonseca, né? Que é o do Fonseca, uma casa que a gente conseguiu desapropriar. Foi uma briga judicial, desapropriamos. Quando eu desapropriou já faz bastante tempo, quando eu assumi a secretaria, a gente deu início na licitação, conseguiu licitar uma empresa para fazer o projeto básico do primeiro Centro Cultural da Zona Norte. Então, a gente está dizendo que a gente não tem ainda equipamento de cultura municipal em nenhum outro... De fato, não tem. Mas a gente tem as escolas de samba que são lugares de produção da cultura, né? Que acho que também isso é um diferencial, a gente reconhecer que o que é feito ali é cultura, que não é... A gente não leva a cultura, a gente reconhece, valoriza, incentiva o que já é feito nos territórios, e as escolas de samba são isso, né? É uma parte disso, É uma parte muito grande disso. Enquanto a gente não consegue, acho que do lado de cá a gente luta para cada vez ter mais espaços culturais descentralizados na cidade, que é uma pauta que a gente defende, né? Uma bandeira que a gente defende na nossa militância. Mas enquanto não tem, é isso. A gente tem os pontos de cultura, a gente tem as escolas de samba. Então, como que a gente potencializa esses lugares que já são locais de produção cultural, né, de valorização da produção cultural da nossa cidade? É isso, as escolas de samba, elas ao longo do ano têm oficinas, elas têm, né, eu acompanho o Data Vênia, que é o ponto de cultura de Niterói, Sim. todo sábado tem Desenvolve atividade lá incrível. Desenvolve tem um trabalho lá e com muitas mulheres, hein? Muitas mulheres, 90% do público é mulher. Não sei o que o Data Vênia tem, mas atrai mulher para muita demais. Mulher, né? Toda vez que eu vou lá, adoro, porque é uma mulher toda na percussão, de mulheres. Na percussão. Tá lá com sua escola de percussão, e agora também vai fazer, vai por núcleos agora, né, para ajudar outras escolas, vai aproveitar, por exemplo, a base e em outros núcleos vai se espalhar, por exemplo, para ajudar outras co-irmãs. Então, estou tocando a vida lá. E é isso, né? Vai fortalecendo, criando uma rede entre elas. Porque a ideia também é fortalecimento, entendeu? Enquanto umas não têm, outras podem, por exemplo, vão espalhar, vai criar núcleos e forma, por exemplo, de se ampliar, né? Agora, Júlia, é interessante, vocês, por exemplo, entraram com um pensamento bastante forte, né? Com essa questão na cultura e o carnaval. Né? E você que é oriunda, né, que tem toda, isso te ajudou, por exemplo, também, Júlia, nessa sensibilidade, ou seja, você é do ambiente da cultura, né, porque foi estudar produção, e depois, por exemplo, você também é oriunda disso. Então, você acha que isso tudo ajudou a contribuir com o nosso carnaval aqui na cidade? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente se forma por muitos lugares, né, de muitas convivências, então... Claro que eu já tinha minhas preferências, assim, não preferências por linguagem, mas assim, é isso. Algumas eu já tinha mais familiaridade, como o carnaval, né? Acho que é isso. Eu via dentro da minha casa, na casa da minha avó, no mês de carnaval era só produção de carnaval, era isso. Era uma mulherada bordando, confeccionando fantasia, o barracão com... Enfim, feijoada, e fim de semana almoço de carnaval, e vai fazer o bingo né? Assim, tudo, a minha vida era movida da minha família em função do carnaval. Então não tem como eu ser secretária de cultura e não ser, né? Assim, esse tema não bater diferente. Quando eu escuto um batuquezinho da escola de samba, é um negócio que toca num outro lugar pra mim, assim, de verdade. Acho que
minha família inteira, assim, né? Meus pais, acho que vão assistir isso, vão ficar todos orgulhosos aí ouvindo, mas é verdade, assim, Nasceu dentro do carnaval, agora está falando de carnaval, tem um braço ajudando, por exemplo, o carnaval na cidade de Niterói. E é isso, né? Também cheguei aqui em Niterói, acho que o carnaval, assim, encontrei figuras do carnaval aqui de Niterói que também acho que tem um comprometimento com o setor também. Porque não adianta, assim, é isso. Na faculdade a gente aprende, estuda, tem um entendimento, mas é no dia a dia, no território, né? Que a gente, né? E aí aqui em Niterói também, acho que a gente conseguiu, a gente hoje tem uma rede aí da escola de samba também, que funciona, que é parceiro da gente na secretaria também. Porque é isso, a gente faz política pública com quem está na ponta também. Acho que se a gente só chegasse, só eu com a minha experiência do carnaval, ou com o que eu aprendi na universidade, sem entender a realidade do local, sem construir junto com quem faz o carnaval da cidade, porque acho que isso também é um diferencial desde a gestão do Vitor, com a gestão do Léo, né, que eu tento dar continuidade na minha gestão, o Santini na dele, que é de fazer junto com a população, né, de fazer ouvindo quem está na ponta, porque a realidade é de quem está lá, né? Não é de quem está aqui atrás do balcão. Quem está no território lá, vivenciando o dia a dia, né? Então, eu acho que isso ajudou também a gente ter, né? A gente está nessa construção de política para o carnaval, fazer elas serem mais assertivas, construindo junto com quem está do outro lado. E o setor do carnaval também abraça a Secretaria das Culturas, acho que nesse sentido. Eles fazem uma torcida que agora você Exato. Eles fazem uma torcida enorme. Ah, o carnaval tem que ir para a cultura, o carnaval tem que ir para a cultura. Exato. Mas o sentido desse carnaval na cultura é esse sentido, por exemplo, de dar às escolas de samba, né, trabalho o ano todo, ou seja, desenvolver a escola, né, produzindo o ano todo, né, de alguma forma, que é o que está sendo feito a partir, por exemplo, dos editais que está colocado. Exatamente, né? Dos editais do próprio Brotaí. A gente teve diversas oficinas espalhadas no Brotaí, né? Eu dei exemplo de umas que são muito diretas do carnaval, que é do adereço, percussão. A gente teve oficina de maquiagem artística. Eu lembro quando a gente estava na discussão de ter ou não ter essa oficina e todo mundo, pô, mas maquiagem, uma oficina da cultura. Eu falei, gente, vamos, é super legal. O teatro usa, o carnaval usa, né? Então, muita coisa. É isso. Então, a gente está profissionalizando um monte de... Né, essas oficinas, essa de maquiagem artística, a turma inteira de mulheres. Eu cheguei na oficina 40 mulheres negras, sobretudo, com seu kitzinho de maquiagem, foi super impactante, mas é isso, como que isso também não vai, vai atingir o carnaval, vai atingir o teatro, são outras linguagens também, a própria música, né, show, espetáculo. O carnaval hoje, Julia, ele usa muita maquiagem, não é pouca não, muita maquiagem. Antes era uma coisa muito que local, das musas, das rainhas, né, mas hoje há alas inteiras, por exemplo, que são maquiadas. Eu me lembro aqui, o pessoal da Aline Antonoff, eles talvez tenham sido um dos primeiros a maquiar toda uma galera, né? Eu sou muito amigo lá do André e da dona Ana, né? Do saudoso e finado seu Antônio, e da Aline Antonoff, por exemplo, que são pessoas do mercado de maquiagem, né? Então, assim, eu me lembro deles terem ido trabalhar, por exemplo, na primeira escola, maquiando toda uma ala enorme, daquelas da Marquês de Sapucaí. Então, quer dizer, é muito bem-vinda essa mão de obra. E acho assim, e sobretudo, acho que a cultura ela é um setor ainda muito precarizado, né, muito pouco institucionalizado, e a gente ainda tem que ficar garantindo que a cultura seja tendo que explicar para as pessoas, não, mas a cultura é um direito assim como os outros, a cultura, né, a importância da cultura a gente precisa reafirmar o tempo inteiro, a gente passou por um período de desmonte do setor, né. Então, acho que enquanto política pública, a gente estruturar cada vez mais, né, assim, é importante a gente estruturar os setores para que eles não sofram desmontes, para que os trabalhadores e as trabalhadoras do carnaval elas possam ser institucionalizados, possam ser menos precarizados, né? Isso faz parte de toda uma lógica. Quanto mais pessoas, profissionais da cultura, receberem incentivo do governo, forem reconhecidos, valorizados, tiverem seus trabalhos reconhecidos, como o trabalho do carnaval, vai garantindo, né, uma permanência do carnaval, independente de gestão de governo, né? Então, acho que toda essa lógica de profissionalizar o setor da cultura, para que a gente, num futuro muito próximo, a gente tenha que parar de ficar explicando o óbvio, né? Explicando que o carnaval é importante, que a festa do carnaval é importante, que manter as escolas o ano inteiro é fundamental para a sociabilidade daqueles territórios, para, né, tudo que a gente sabe que acontece ali ao longo do ano para no final ter o carnaval naquela festa, né? Então, acho que a gente tem pensado muito nessa lógica, assim, pensar políticas públicas, seja via editais, que consigam
precarizar menos o trabalhador da cultura, que, né, a cultura seja cada vez mais entendida como um setor de desenvolvimento econômico, sobretudo, né, porque acho que é isso que é um lado que a gente fala menos da cultura. A gente olha para a cultura como importante para sociabilizar, importante, né, o viés antropológico da cultura social, mas ela também é um vetor de desenvolvimento econômico. Eu acho, Júlia, que vocês que estão hoje na cultura, deram uma cara muito nova, inclusive para esse próprio entendimento, né? Porque como o Carnaval da cidade, ele era visto, né? A partir de ontem não, mas ele era visto como um evento, né? Ou seja, aquela produção toda é um evento. A gente está até aqui assistindo, tá? Que parte do que está passando é do evento Carnaval que acontece lá no Sambódromo do Caminho Niemeyer. Sim. Mas, assim, vocês deram uma outra roupagem para ele. Não, o Carnaval é um evento, sim, mas ele existe fora do evento, né? Vocês trouxeram isso, trouxeram luz a essa realidade e isso está sendo incorporado pelas escolas de samba, o que é bacana, né? Porque eles estão se vendo também dentro desse espaço de produção de cultura, né? Porque é meio isso, para o carnaval acontecer, no evento do carnaval, a escola precisa ser mantida o ano inteiro. Como que mantém uma escola, como que aquelas pessoas que vão desfilar no evento do carnaval, elas vão, ao longo do ano, né? É uma série de coisas que precisa ser feita para o carnaval estar na avenida, né? Quanto tempo antes as escolas se preparam para o desfile? Quanto tempo antes, até desde a escolha do samba. Então, primeiro que esses profissionais eles precisam ser remunerados, todos, né? E ser reconhecidos como profissionais, todos eles, desde, de novo, né? O cara que está soldando o carro alegórico, o cara que faz o samba enredo, os próprios segmentos também, né, Júlia? Porque você tem, assim, né, é uma coisa muito grandiosa. Você tem o chamado carro de som, não é um carro com alto-falante, são pessoas que compõem aquilo ali. E elas têm uma responsabilidade imensa, por exemplo, de acompanhar as escolas, seja nos eventos externos, seja nos eventos internos, porque as escolas são convidadas a ir em outras escolas, então você tem um quadro estruturante, você tem roupa para vestir aquelas pessoas para elas se deslocarem, você tem os segmentos de passista, por exemplo, que tem alguém para dirigir, tudo, instrumento, né? Quer dizer, tem toda uma engenharia e que vocês estão sensíveis a isso, né, Júlia? Então, eu acho que é isso, assim, a subvenção ela é fundamental para garantir o ensaio do dia, o evento, mas é necessário ter toda uma estrutura que, na minha opinião, é isso, o poder público precisa chegar junto até para estruturar. Depois que está estruturado, aí a iniciativa privada vem. Júlia, conversa com o prefeito Axel Gael sobre carnaval. Já teve ou vocês fazem isso, por exemplo, a gente faz. O prefeito, ele é sensível sim, à questão? muito. O prefeito, tanto que a gente ele consegue... parece um cara muito de lido fácil, né? Ele é tanto que a gente consegue fazer os editais, né? Assim, então, as ações que a Secretaria das Culturas faz... Ele é leve, né? Ele é leve. Maravilhoso, super. As ações que a gente faz são feitas com o apoio do prefeito, né? Assim, não tem uma ação que eu faça na Secretaria que não é feita com conhecimento, com aval, Então, acho que se hoje a Secretaria... Vamos trazê-lo aqui para bater um papo, viu, prefeito? Para falar de carnaval aqui conosco. Porque se hoje a Secretaria é reconhecida, né? Assim, nesse entendimento que você está falando de reconhecer o carnaval, é a Secretaria, é a Prefeitura, né? É a Prefeitura, é o prefeito através da Secretaria das Culturas, né? Então, acho que a sensibilidade do prefeito com esse tema, assim, não tem o que discutir, assim, ele é super parceiro. Porque eu acho, Júlia, que as outras áreas da cultura... e aí estou falando de forma bem que não conhecendo, né, porque não é o nosso nicho, não é o meu nicho especialmente falando, mas eu acho que as outras áreas, elas sempre foram muito dialogou bastante, né? Teatro, cinema, mas essa coisa do carnaval realmente era uma coisa que ficou só para o evento, né? As tradicionais sim, né, Paulo? Quando a gente pensa em música, dança... Não, mas é porque é isso, assim, acho que até esse entendimento, acho que isso também facilita nessa lógica da Secretaria de abraçar o carnaval, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais entender a cultura no seu sentido ampliado, né? Entendi. Então a gente não fica só na dança, no teatro, não. É também... Mas também é o passinho, é também a maquiagem artística, é também o funk, é também... Né? E aí, se a gente... E por aí vai, grafite. A gente tem hoje uma gama enorme, ou seja, abraçou, por exemplo, realmente. E acho que faz parte do que você falou, assim, também entender...
Porque quando o poder público passa a olhar para aquilo com uma sensibilidade diferente, a pessoa também entende que o que ela faz também é produção cultural, né? Que o que ela, E ela passa a e ela valorizar passa a aquilo. ter aquilo. Então, acho que é isso. Por isso que eu acho que é sempre uma troca, não é a secretaria que a gente está fazendo porque também teve uma demanda do carnaval, do movimento. A gente se retroalimenta, né? Entendi. Então, acho que, claro, com uma sensibilidade nossa grande, em outros momentos não teve essa sensibilidade, né? Mas acho que a gente tem buscado cada vez mais ir nesse E a ir pra tendência esse é que isso se lugar, amplie, né, Júlia? Porque você hoje também é prefeitinha aí como é que é o nome? Dá o nome? Do negócio você foi eleita aí, não tem uma... o que uma que é? presidente... sim. É presidente, é prefeitinha, não? Eu fui... Pois é, a gente em Niterói, a cidade de Niterói, eu fui eleita vice-presidenta do Fórum Nacional de Secretários do Brasil, porque bacana, também com esse Ministério da Cultura, né, retomada do Ministério da Cultura, os municípios tinham um fórum que estava um pouco desativado, porque a gente não tinha um ministério, né? Entendi, a gente se articulou muito quando teve a Lei Aldir Blanc, que foi aquele auxílio emergencial da pandemia. Sim, sim. E aí, na ausência do ministério, os municípios tiveram que dar as mãos e se ajudar, porque para fazer o recurso chegar, enfim, né? Então, a gente se articulou muito naquele momento e depois morreu, e aí a gente não tinha Ministério da Cultura. Agora, com a retomada do Ministério, os fóruns municipais têm né? Se então, movimentado. Normalmente tem fórum estadual de cultura e aí tem esse fórum que é o Fórum Nacional. E eu fui eleita recentemente vice-presidenta desse fórum, numa lógica também de trazer, porque o fórum, historicamente, ele é composto por cidades capitais, e Niterói é uma cidade não capital na vice-presidência desse fórum. A nossa província. Exatamente, na lógica de também trazer a realidade tem dos uma lógica municípios. de que o presidente seja de capital, por exemplo. Não tem, historicamente era quase sempre, entendi. os dois lados era cidade capital. E aí Eu entro nesse fórum, eu entro nesse fórum na lógica de dizer, mas a realidade dos municípios não capital é outra ainda, outra, né? Sim, por Niterói, e olha que eu ainda falo de uma cidade mega privilegiada. Niterói é a cidade do estado do Rio que mais investe em cultura. Então, hoje, o investimento per capita em cultura em Niterói é de R$ 86. A cidade vizinha, por exemplo, de São Gonçalo é de R$ 2, a média per capita de São investimento. Gonçalo está um pouco ainda então, essa questão. Claro que eu falo de um lugar privilegiado, que é Niterói, mas a minha chegada nesse fórum é numa lógica de cada vez mais trazer municípios não capitais para esse diálogo, né? É um fórum que tem tido um espaço muito, muito próximo do Ministério da Cultura. A gente tem feito reuniões periódicas com o Ministério, numa lógica de ter a Lei Aldir Blanc agora, e Paulo Gustavo, que vem primeiro, e a Lei Aldir Blanc, que a Lei Aldir Blanc é um programa, né, de 5 anos, é uma lei continuada, então tem uma importância também grande nas cidades, né? Imagina, nessas cidades que tem menos investimento, então às vezes é só essas leis que dão conta da produção cultural da cidade. De alguma forma, por exemplo, também esse fórum, ele ajuda com que essas cidades se sintam, por exemplo, com vontade de entrar, né? Exatamente. De aprender um pouco, de olhar. E o município de Niterói, pela nossa experiência também, a gente tem sido muito referência, né? Entendi. Porque como aqui o nosso investimento ele é constante, né, na cultura há bastante tempo, e especialmente nos períodos em que a cultura foi massacrada nos governos anteriores. Agora, Júlia, falando aqui, Maricá, acho que deu uma colada em Niterói. Maricá próximo, Maricá tá próximo. Eu estive lá na cidade de Maricá, os caras estão até com edital lá pro carnaval, né? Maricá está próximo também de Niterói, tem um investimento alto. Mas o histórico de Maricá é mais recente, né? A gente tem uma constância que faz. Mas os caras já entram com o pé direito, exatamente. Né? Porque eles entram com o pé direito. Porque lá eu sei que a escola de samba deles, lá eles tiveram um edital específico para as escolas de samba de lá. Eles têm uma incubadora lá também que trata da questão do carnaval. Eles entenderam que o carnaval, né, é uma porta de entrada do turismo para a cidade deles. Sim. Né? A gente aqui ainda está um pouco aquém nessa discussão, por mais que o governo esteja trabalhando, né, colocando as escolas de samba aí na vanguarda, mas a gente não tem essa lógica, porque Niterói tem vários aparelhos, por exemplo, de turismo na cidade, né? E o setor gastronômico, o último agora foi o mercado municipal, né? Mas ainda não tem ainda não conseguiu fazer esse apanhado, né? Sim. De linkar o Rio de Janeiro com Niterói, isso ainda está meio que... É difícil, né, essa lógica de ser vizinha do município do maior evento do carnaval. Na lógica do carnaval é difícil, né? Porque ou se vai para o interior, na lógica da minha cidade, por exemplo, de Friburgo, que eu acho que também o carnaval lá precisa ser repensado, assim, né?
Mas aí quem vai pro Não quer dizer que eles carnaval... vão pressionar a secretária de Cultura lá. Não quero. Deixa a nossa secretária aqui, hein? Quero não. Mas eu acho que assim, quem busca uma cidade como Friburgo no carnaval, busca um carnaval de cidade do interior, uma coisa mais tranquila, né? Niterói fica num lugar... No meio ali, né? Porque tá a uma barca do Rio de Janeiro, não é Rio, né? Mas atravessa a ponte Rio, rápida para ir para Sapucaí ou para ir para os blocos, então... É um desafio, eu acho, também, o carnaval de Niterói, assim, porque... Nesse sentido, né? Nesse sentido, a gente é muito próximo do Rio, né, então... Mas teve o segundo maior carnaval, mas a gente, né? exatamente. Tem algumas coisas de vanguarda aí que a galera, por exemplo, né? A galera do carnaval se orgulha muito disso, né? Exatamente. Sempre ali vivendo essa nostalgia e... Esse ano fez um calendário também que não foi, né, os desfiles das escolas não coincidiu com o Rio, que eu acho acertado. Eu não sei como é que vai ser 2024, acho que ainda não tem uma definição se vai ser antes ou depois. Aliás, eu até tinha essa informação e aí acabei me perdendo nela, não sei se eu não fixei, mas eu tinha essa informação já não sei, eu não vou aqui arriscar. Mas acho que foi uma decisão acertada, porque eu acho que é isso, né? A gente não coincidir, não precisa competir. E essa não coincidência facilita bastante, né? Porque muitos músicos de Niterói, né, em sentido lato da expressão, fazem parte também do carnaval que vai para o Rio, né? Exato. Porque nós temos aqui a Unidos do Viradouro. Isso que eu falo, a própria Viradouro. A Viradouro, nós temos aqui a Acadêmicos do Cubango, temos aqui a Acadêmicos de Niterói, que são três escolas que vão atravessam aí a barca e vão para lá, e logicamente que esses ritmistas, passistas, enfim, a galera do carnaval em si também acompanham, né? Vão achei lá. Bem acertado, assim, acho que isso... Fazer essa alternância. Agora, Júlia, me diz uma coisa. Você, com tanto pé dentro do carnaval, desfila em qual escola, não desfila? Não desfilo, Paulo, não desfilo. Mas vamos ver se ano que vem eu animo, vamos ver se ano que vem. Eu só vou assistir, vim assistir o Carnaval de Niterói esse ano, né? Já estava secretária. Nos outros anos que eu não era secretária também vim, porque gosto. E tem, né, a relação também ali da secretaria, então sempre vim mas esse não fica ano. no badalo do desfile, ver a Viradouro, mas aí fico só de espectadora por enquanto, mas vamos... O badalo do desfile é muito bom, Só né? desfilei em Friburgo até agora eu quero um convite de Niterói para vir desfilar numa escola que de bacana, Niterói. Que bacana, o que não vai faltar, com certeza. Pois Temos aí 3 escolas de samba, 2 eu não tenho dúvida que eu não tenho dúvida que você desfila. A terceira eu não sei, mas 2 você pode desfilar com certeza. Porque é sempre um imenso prazer, por exemplo, e sentir isso, né? Sentir esse fervor, sentir essa coisa antropológica de estar ali no local, de sentir aquilo ali é muito importante, né? Nos faz ter a sensibilidade, né? O nosso canal, ele nasce a partir dessa sensibilidade, da gente poder, por exemplo, trazer as pessoas aqui para falar de carnaval, falar um pouco dessa cultura tão importante, numa cidade importante como Niterói, onde a gente tem um carnaval que vem se desenvolvendo, vem crescendo, né? O governo vem fazendo investimento e acertando, aparando várias arestas. Então, quer dizer, a gente acredita bastante, olha aqui, que belo carnaval, né? Esse é o carnaval. Então, a gente acredita bastante que aí, num futuro não muito distante, a gente vai ter isso mais acertado. O carnaval de 2023 foi belíssimo, né? Lindo, ampliou-se o número de arquibancada que no ano anterior, em 2022, pós-pandemia, ficou muito cheio e aí as pessoas tiveram que ficar em pé. A prefeitura já melhorou aquilo ali e deve melhorar cada vez mais a capacidade. Política pública é processo, né, Paulo? Também. Sim, então você faz um ano, acumula experiência para o ano seguinte. Eu acho que o próprio carnaval, assim, antes da gente fazer uma linha específica de edital para carnaval, poucas escolas se inscreviam nos nossos editais. Sim. Hoje em dia, não tem nenhum edital que a gente faça que não tenha alguém do carnaval inscrito, mesmo que não é específico para a área, né? Então, vou dar um exemplo, assim, na semana passada a gente encerrou um edital de fomentão, que é um edital de fomento direto. A edição de 2022, do ano passado, a gente teve 340 inscritos. A edição desse ano bateu 650. Nossa, a equipe lá ficou maluca, comemorou. Eu falei, calma, gente, eu não sei se a gente ri ou se a gente chora, porque o trabalho é dobrado. O orçamento ainda é o mesmo, mas é isso que faz também no ano que vem a gente pleitear por mais orçamento, porque tem mais procura. E aí as pessoas vão entrando nessa lógica dos editais, né? Acho que o setor do carnaval é um setor que comprou muito essa política pública junto com a gente. Mas você, Júlia, eu já pude ouvi-la, e você falando de dados. Assim, eu queria, por exemplo, que você, e talvez se você tiver em memória, né? Mas eu me lembro de você ter falado de dados, por exemplo, de antes de vocês, né?
do grupo de vocês, por exemplo, que é enorme, né? E que entendem do campo da cultura, porque vocês sempre tiveram, por exemplo, ali no eixo da cultura, né? De forma indireta e hoje mais diretamente, mas você tinha uns dados, por exemplo, que eu me lembro de ter ouvido dados de antes e os dados depois e agora, né? A gente tem, assim, sei lá, eu lembro, assim que eu assumi, eu lembro que eu ouvia muito sobre a política de editais, mas sempre são os mesmos que ganham. Aí, quando eu assumi... em números, então, você tem números? A gente tem. Hoje, a Secretaria de Cultura são 17 editais que estão em andamento, em fases diferentes. Então, a equipe, nossa super equipe reduzida, pequenininha, cuida de 17 editais. São mais de 1.700 projetos contemplados. E aí, esses projetos, alguns estão em fase de prestação de contas, outros estão em fase de inscrição, outros estão em processo seletivo, como é o caso do Fomentão, outros contratando, pagando. A gente está em etapas diferentes nesses 17 editais, 1.700 proponentes. Uma preocupação muito grande, e um ponto legal também para falar da Secretaria, porque nessa lógica de facilitar o acesso, a gente não pode, que também acho que é uma lógica presente no Carnaval, em certo sentido, facilitar o acesso e depois deixar todo mundo numa dívida ativa, deixar, né, as proponentes saberem prestar contas. Então, prestar conta, que é muito importante. A gente tem pensado numa política que vai desde o início até a prestação de contas facilitada para garantir, né, a permanência desses agentes culturais da cidade, circulando. Ajudar, né, de alguma forma, por exemplo, para que essa roda gire, né, Júlia? Porque aí também não é só a preocupação, a gente captou o recurso, sei lá, federal, vai ser próprio e tudo mais, beleza. Como é que a gente entrega isso? Como é que você... Porque aí você está falando da Lei 8666, Exatamente. Então, como que a gente garante que a pessoa consiga acessar o recurso, mas consiga prestar contas do que está acessando? Então, tem que ter um exame de consciência também para ser feito. Então, a gente tem feito todo um trabalho, né, que é delicado ali, que a gente tem feito com muita ponta fina, para garantir que seja bom para todos os lados, né? Porque é isso, não adianta começar a fazer o repasse para as escolas, as escolas ainda não têm a experiência com o edital e depois não conseguir prestar conta. E aí fica presa, fica não só presa aqui, prende geral, porque a lei é para todo mundo. E aí, então a gente tem feito com muito cuidado essa política também para garantir a permanência, né, desse acesso a esses recursos por parte dos agentes culturais. Então a gente tem mais ou menos 1.700 projetos. A cada novo edital, esse é um dos que eu acho mais legal, porque todo mundo fala que são sempre os mesmos que ganham, e a gente foi fazer uma pesquisa. 1.700 pessoas é impossível que tenha 1.700 A gente foi fazer uma pesquisa, eu aqueci a equipe, assim que eu cheguei, e a gente tem um dado super legal, que a cada novo edital que a gente lança, que a gente divulga o resultado, 44% das pessoas que ganharam nunca tinham ganhado um edital anterior. Você falou metade. Ganham pela primeira vez. Então, também é um dado... E faz sentido quando a gente diz que no edital ano passado eram 340 inscritos, agora são 650. Mas aí você tem também os dados dos anos anteriores, né? A gente tem muito dado, a gente tem muito dado. Assim, agora de cabeça, Paulo, eu não tenho todos, preciso mas assim, do que vocês, quando vocês chegaram na secretaria, que não tinha, né? A política de editais, ela não era constante. Então, um ano a gente tinha um edital, depois o outro ano tinha um número baixíssimo, Júlia, muito baixo. Muito baixo. Pela Secretaria de Cultura mesmo, né, porque a maioria dos editais eram feitos pela Fundação de Arte, desde 2021 todos são pela Secretaria das Culturas. O primeiro que foi pela Secretaria das Culturas foi a Aldir Blanc, no ápice da pandemia, só que era um edital, né, mais ou menos 3.800.000 com recurso do governo federal. E foi um edital de distribuição de renda, porque era aquele momento que estava todo mundo trancado dentro de casa. A lógica era distribuir renda para girar a máquina. Ele foi o primeiro da Secretaria das Culturas, Vitor De Wolf era secretário. E aí a gente foram mais ou menos 700 contemplados. Antes disso, o edital ele contemplava 20, Era isso. Era bem, um número bem... Eu me lembro de chamar a atenção que você trouxe, em algum lugar que eu fui, que você trouxe esses dados. Eu fiquei assim... Então, quer dizer, isso que a gente... O primeiro da rede de pontos de cultura, por exemplo, que a gente tem 3, eu falei aqui, né, que a gente tem 3 pontos ligados ao Carnaval, eu cheguei, nem lembro o ano, mas eu cheguei em Niterói para cuidar desse edital. E aí a gente contemplou 5 pontos e 1 pontão. Hoje a gente tem 10 pontos e 2 pontões. São 12. 12. E esse ano a gente vai ampliar. A gente deve chegar a 20 pontos esse ano. Quer dizer, então a gente já está ampliando. Né? Porque é isso, né? Política pública baseada nas evidências. A gente está comprovando que a procura aumenta. Então, o Fomentão mesmo, a gente dobrou o número de inscritos. E aí vocês, quando fazem esse link com o prefeito, quer dizer, aí é dado. Isso, contra fatos não tem argumento, é jogo do bicho, vale o que está escrito. E é assim que a gente tem aumentado o orçamento da Secretaria das Culturas, né?
em 2020, ele foi tudo que a gente fez foi Aldir Blanc, que era recurso federal, porque a secretaria não tinha orçamento, o orçamento era todo com a fundação. E aí, em 2021, quando o Leonardo foi secretário, eu fui chefe de gabinete dele, a gente operou mais ou menos 10 milhões de reais pela secretaria. E a cada ano vai aumentando, porque as entregas vão acontecendo, mas a gente vai também gerando uma equipe muito que profissional, né, Júlia? Porque eu costumo dizer o seguinte, não adianta você entregar uma batata a alguém e ela não saber cozinhar. Vocês, na verdade, porque assim, a gente tem que ser realista. E eu conheço um pouco disso, e a gente tem que ser realista. Eu nunca ouvi, por exemplo, assim, sendo muito franco, eu estou aqui na cidade desde a eu vim para cá na década de 90. Eu nunca tinha ouvido falar de cultura na cidade. E assim, muita gente ainda acha, por exemplo, né, ou achava, porque agora ela consegue ver as ações da cultura, por exemplo, bem colocada na cidade. Sim. E nós aqui, por exemplo, né, do setor de carnaval, está clássico no nosso meio. Está muito clássico no nosso meio. Outros setores podem ter visto isso. Mas como, por exemplo, eu não estou em outro setor, não estou no teatro, eu estou no carnaval. Então, assim, hoje a gente sabe da existência real, né, de que existem culturas sendo praticadas, por exemplo, e exercida no ambiente do carnaval. E vocês, por exemplo, é quem fez isso, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, Paulo. Acho que esse nosso entendimento muito ampliado e especialmente de reconhecer o que as pessoas já fazem, que é trabalho, né? A maioria das pessoas dos territórios já tem uma produção cultural riquíssima e que era invisibilizada pelo poder público, né? Eu acho que quando a gente vai lá botar a lupa para ver o que já é feito lá, que é na lógica do carnaval, mas também das outras linguagens, e valorizar, incentivar e potencializar o que já é feito lá, é que eu acho que também dá essa virada de chave, né? Não é a gente que vai levar a cultura para os lugares já produzem, já fazem, então a gente só precisa reconhecer, valorizar, incentivar e às vezes fazer até o cara entender que o que ele faz é produção cultural. Eu acho que a grande sacada, a virada de chave é isso, o cara já começar a se entender, e aí começa a mente dele abrir também para outros campos, para outros horizontes, para outras questões. Júlia, o bate-papo está muito bom, muito gostoso, cuidadoso e carinhoso. Eu quero mostrar aqui como a gente aqui, né, fala de carnaval. Olha os bolachudos que nós estamos recebendo aqui, né? A nossa produção adora esses bolachudos. Esse aqui é de 1992, aí tem uma capa bacana aqui, né? E é muito interessante porque a gente aqui falando de carnaval também, a gente vai ficar mostrando aqui esses bolachudos aqui. Olha que coisa linda, né? Júlia, eu pediria, né, que a gente fosse para as nossas considerações finais, né? Ficamos muitamente agradecidos de você estar aqui conosco, trazendo esse campo mais técnico e acadêmico para o carnaval da cidade, né? Isso é muito importante porque você, um agente do governo, a gente também aqui entende a sensibilidade do prefeito Axel Grael, cujo a gente deixa um abraço aqui carinhoso. Ele é uma pessoa que a gente encontra por aí e percebe que ele é um cara sensível, né? Então, assim, um abraço carinhoso aí para o prefeito Axel Grael, né, que é prefeito aqui da nossa cidade, que nos ajuda no carnaval. Se ajuda o carnaval, me ajuda o programa. E é isso que a gente quer, essa integração, essa relação com quem gosta de carnaval, porque a gente teve aqui desabrigado o carnaval durante bons anos, que foi, inclusive, numa gestão que a gente esperava, por exemplo, um pouco mais, e cortar o carnaval, e hoje o carnaval está aí. Né, o prefeito Rodrigo deu encaminhamento, o prefeito Axel Grael está aí mantendo, e hoje estamos aqui recebendo a Júlia Pacheco, né, nossa grande secretária das Culturas da cidade, que é vice-prefeita aí do colegiado nacional, vice-presidenta aí do colegiado nacional aí das pessoas da cultura. Isso é muito bacana. Então a gente fica aqui muito que agradecido, Júlia, por estar aqui. Eu vou pedir você para que faça suas considerações finais aí, porque foi muito grandioso tê-lo aqui conosco, Júlia. Muito bom, a hora passou rápido. Batendo um papo. Bom. Queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que a Secretaria das Culturas, né, a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria, está à disposição do setor do Carnaval para continuar construindo política pública de cultura que tenha, né, interface com esse segmento, assim, porque a gente tem cuidado muito assim, de garantir a cultura como um direito, e acho que nesse sentido o Carnaval está mais do que integrado aí dentro disso. Faz parte do que a gente acredita, do reconhecimento e valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura. Então, acho que me colocar à disposição, né, assim, representando
obviamente, um segmento, a prefeitura, a partir da secretaria, segue à disposição de construir cada vez mais com vocês aí, que a gente puder de melhoria. E vocês jovens, né? Porque, diga-se de passagem, você é bem jovenzinha, né? Você, eu não vou falar que negócio de idade não, mas você disse aqui quando é que você começou a pensar em nascer, né? Então fica aí um abraço carinhoso, cuidadoso para os seus pais, Júlia, que com certeza tem um imenso orgulho de tê-la, por exemplo, né, nesse berço do carnaval, produzindo, ajudando aqui o carnaval da nossa cidade de Niterói. Né? Isso é muito importante e valoroso. Júlia, muito obrigado por sua presença aqui. Vamos fazer um fechamento aqui com a nossa claque, que a nossa produção gosta.